gente, que saudade que eu estava de vocês. Eu estou aqui para estar comentando com vocês o 6º capítulo do livro de Esdras, o decreto de Dario, do rei Dario. Então o rei Dario deu ordem em busca e se fez aos arquivos reais. Ele procurou os arquivos reais para ver realmente se havia um decreto do rei Ciro, e onde se guardava os documentos. Em Acimetá, na fortaleza, que está na província da Médias, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes e sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, com 3 carreiras de grandes pedras e uma madeira nova. A despesa se fará da casa do rei, demais disto os utensílios de ouro, de prata da casa do Senhor, que Nabucodonosor tirara, todos serão levados de volta para a casa do Senhor. Nabucodonosor tirou e vai ser levado de volta para Jerusalém. E foram devolvidos. Agora, pois, Tatenai, o governador da além do Eufrates, Seta-Bozenai e seus companheiros Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali, e não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos judeus para que reedifique esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente as despesas que terão com a construção do templo, e paguem aos homens, para que não se interrompa a obra. Não quero que essa obra seja interrompida. Também se lhe dê dia após dia sem falta aquilo que houverem mister, novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto, ao sacrifício, Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus. E orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Dario foi ver a confirmação que o rei Ciro tinha decretado a construção do templo, e agora o rei Dario estava reforçando o decreto do rei. Completado o templo, então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram
completado o templo, então Tatenai, o governador da quem do Eufrates, Sete-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandamento de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Então, houve um decreto do Ciro, que depois Dario confirmou, né? E depois foi o Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Quando estava fazendo 6 anos, a casa estava pronta, o templo estava pronto. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta, pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para que o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro da lei de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque o sacerdote e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa, para que todos que vieram do cativeiro, para o sacerdote, seus irmãos e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos que unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães ázimos, ou festa dos pães ázimos, por 7 dias. Tinha a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. E com muita alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Gente, eu fico lembrando que o Dario, ele não era servo de Deus, mas Deus mudou o coração dele. Ele foi lá e olhou o decreto do rei Ciro e seguiu, né? Ele decretou também. E ali eles puderam celebrar a Páscoa, que era celebrado todo dia 14 do primeiro mês, que era celebrado. E garradinho com a Páscoa vem a festa dos pães ázimos, ou então pães ázimos. Então isso é muito importante. Aqui no capítulo 6 de Esdras acontece o decreto do rei Dario, porque houve uma confirmação nos documentos que o rei Ciro tinha realmente determinado que fosse construído o templo. Foi completado o templo para a honra e glória do Senhor. Eles dedicaram ao templo e fizeram a celebração da Páscoa. É uma coisa muito linda, né? Aqui Deus usou o ímpio, gente. Então, nós que somos evangélicos, não temos que ficar preocupados, porque Deus é Deus e nada foge do controle dele. Eu sou evangelista Patrícia, deixe o seu like, o seu comentário, amém? Este é o capítulo 6 de Esdras.